Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Essa frase não é minha, é do Zygmunt Bauman, um filósofo que tem e que diz muito sobre a transformação do mundo dos negócios e a transformação digital que a gente vai falar hoje. Meu nome é Alexandre Vaclavovski, mais conhecido como Vacla. Eu tenho mais de 25 anos trabalhando em grandes empresas como um intraempreendedor, liderando transformações digitais, e nos últimos 3 anos eu tenho acelerado startups. E eu estou aqui hoje para a gente criar o contexto, o que está acontecendo no mundo dos negócios. Eu não sei se vocês já escutaram duas siglas que têm se falado bastante, VUCA e BUNNY. VUCA tem a ver com um mundo muito volátil, incerto, complexo e ambíguo. Faz sentido essas palavras? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse desconforto que a gente tem sentido ao trabalhar nos negócios. Tudo mudando, de novo, tudo muito líquido, como Bauman falava. A sigla que tem sido mais falada ultimamente é BUNNY, que é uma evolução do mundo VUCA, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu ainda gosto muito da palavra líquido ou do contexto da impermanência. O que quer dizer impermanência? Aquele mundo que a qualquer momento pode se mudar, pode se transformar. A gente viveu, tivemos uma oportunidade de viver uma pandemia e a gente viu a escala da mudança. Essa escala pode ser pequena, média ou global. O que vale é que as coisas vão mudar. No mundo dos negócios, a gente foi muito educado, muito treinado a seguir referências do passado. Eu gosto de fazer uma analogia com um mapa. Por que o mapa? O mapa ele indica aquele caminho seguro, aquele caminho já percorrido, aquele caminho que alguém já fez, mapeou, deixou a trilha, as pedras, para eu simplesmente seguir. Só que a minha pergunta para você é a seguinte: será que você vai conseguir responder as perguntas que você tem hoje, os desafios que você tem hoje dos negócios, com as soluções do passado, com esse caminho que foi trilhado no passado? Pode ser que sim, pode ser que não. A minha proposta para você, ou a minha sugestão para você é: deixa o mapa, usa o mapa, mas pega uma bússola. Qual que é a diferença da bússola? A bússola vai te dar a direção. Então eu gosto muito, nesse mundo impermanente, nesse mundo líquido, em constante transformação, a gente tem que ter literalmente um chapéu de explorador. Eu vou saber a direção que eu vou e eu vou aprendendo e vou me moldando ao longo do caminho. O mapa eu uso como referência, mas não mais como o jeito único e confiável e confortável de agir, porque talvez ele não funcione. Quando a gente fala de transformação digital, e a gente está aqui numa universidade de tecnologia, muito comum vir a palavra tecnologia na frente. Desculpa se eu vou desapontar você ou alguns de vocês, mas para mim a transformação digital não é um tema só de tecnologia, é um tema principalmente de pessoas e conexões. Porque hoje a tecnologia empoderou as pessoas. Nós somos outras pessoas, temos acesso a muito mais coisas. Então, se a gente não entender o ser humano, a tecnologia sozinha não vai conseguir fazer a diferença. Você na sua empresa, no seu negócio, pode ter a melhor tecnologia do mundo. Você pode gastar milhões. Sem entender como aplicar isso, como fazer diferença na vida das pessoas, como servir as pessoas, como encontrar um elo emocional com as pessoas, vai ser muito difícil. Então não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas e conexões. Vamos fazer uma outra analogia sobre essas grandes transformações que a gente está vivendo, esse desconforto, esse mundo impermanente que eu falei. A gente costumava viver num mundo de escassez. Quem é aí nascido na década de 80, 90, 70, viveu num mundo de escassez, onde tínhamos poucas referências, poucos recursos. Então, por exemplo, se eu tinha uma dúvida, eu recorria à enciclopédia. Se eu precisava perguntar para o professor, eu precisava assistir o telejornal para saber o que estava acontecendo no mundo. Hoje vivemos num mundo de abundância. Nunca tantos recursos, tanta informação esteve disponível num clique do Google, a nossa mão no celular. Um celular tem um poder de computação, tem um poder de processamento que muitos computadores não tinham há 10, 20 anos atrás. Então hoje
a dinâmica é uma dinâmica de abundância. E não é à toa hoje, se vocês repararem, repara no dia a dia de vocês. Quantas vezes vocês recorrem ao celular de vocês? Quantas vezes a gente busca? Eu brinco que o celular é uma forma de a gente ter terceirizado a nossa memória, porque a gente já não sabe mais, a maioria dos telefones, endereços, quando a gente tem que dirigir, a gente já liga o Waze. Então a gente cada vez mais terceirizou a nossa memória para um serviço, para uma tecnologia. E essas tecnologias estão cada vez mais no nosso entorno, ditando e nos estimulando. Então, como a gente consegue, se eu tenho um negócio, como eu consigo conviver e fazer parte desses estímulos de uma forma relevante? Anota essa palavra, relevância, já vamos voltar nela. Queria dar um exemplo. Há um tempo atrás, talvez na época da minha mãe, na época da minha avó, se ela queria fazer um estrogonofe, ela ia lá no livro de receita. Sabe aquele livrinho de receita que a gente tem lá guardado hoje? Na época esse livrinho era o guia. Então eu queria fazer um bolo, um estrogonofe, um pudim, eu ia para esse livro de receita. Eu vivia no mundo da escassez. Eu precisava da informação compilada. Hoje eu vivo no mundo da abundância. Se eu vou lá no Google e coloco, eu quero fazer um estrogonofe, eu achei mais de 4 milhões de receitas. Então se antes a minha preocupação era, olha, eu preciso encontrar uma receita para fazer o estrogonofe, a pergunta hoje é, dentro de 4 milhões de receitas possíveis, qual é a boa? O que funciona? O que vai ser melhor para mim? Lembra que eu falei? Relevância, personalização, contexto, palavras-chave do mundo dos negócios que a gente está vivendo hoje. Então não basta estar lá, você precisa entender o seu consumidor, não basta ter a melhor tecnologia, ela tem que estar a serviço do seu negócio. A gente vem também de tempos onde informação e controle no mundo da escassez era muito comum, quem tem mais informação controla. Lembra? Grandes multinacionais, grandes empresas com muito acesso à informação tem muito controle. Hoje no mundo da abundância vale muito mais conhecimento e conexão. Porque a informação, hoje ela está disponível, ela não é mais um item de diferenciação, ela não é mais uma vantagem competitiva. Se você sabe muito, parabéns para você, muito legal, mas isso não garante que seu negócio vai ser próspero. Hoje é muito mais importante o conhecimento, como você transforma esse mundo, essa abundância de dados em informações, em insights, e você muda uma mentalidade de, olha, eu preciso controlar isso, para eu preciso me conectar, eu trabalho em redes. Por que a gente gosta tanto de startups? Eu gosto quando eu comparo startups com empresas tradicionais. As empresas tradicionais, elas lutam muito por lucro e manutenção dos seus negócios. Ao contrário de uma startup. A startup ela ainda não tem um mercado, ela está buscando um mercado, então ela luta por crescimento. E como ela tem muita escassez de recursos, ela precisa se conectar, ela precisa trabalhar na era do conhecimento. E vamos falar um pouquinho sobre as eras, porque a gente vem nessa mudança, e aqui eu quero muito, mais do que inspirar você que está me assistindo, dar algumas chaves. Eu queria propor para você uma viagem para a gente entender, dentro dessa evolução, dessa transformação do mundo e do mundo dos negócios, uma viagem para a gente entender de onde vem o valor para o mundo, para os negócios e para as pessoas. Eu vou começar na era do espaço, e eu não estou falando aqui do espaço lá em cima, mas do espaço onde a gente pisa. Lá no começo do século, da onde vinha o valor? O valor vinha da matéria, da era industrial, do mercantilismo. Eu tenho, você não tem. O trabalhador de fábrica, o trabalhador que a gente costuma falar, o blue collar, o trabalhador, o operário. O valor vinha do trabalho duro, do trabalho de força, né? É o ganho, você perde, guerras, Primeira, Segunda Guerra, daí vinha o valor, eu tenho, você não tem. A gente evolui, vem para uma segunda época, que é a era do tempo. Lembra, você já deve ter escutado a seguinte expressão, tempo é dinheiro, vem dessa época. Todos os eletrodomésticos que a gente usa hoje foram inventados nessa época. Por quê? Porque eu saí de tempos onde era ganhar e perder para um tempo onde tempo é dinheiro.
eu preciso produzir. Então, em vez de ficar varrendo a casa, eu tenho um aspirador. Em vez de ficar lavando a roupa no tanque, máquina de lavar. Todos os eletrodomésticos. Aí vem o trabalhador de escritório. Então, o trabalhador intelectual. Da onde vem o valor? Olha, não é só da fábrica, não é só da produção bruta. É também do trabalhador intelectual. Década de 60, 70, indústria da publicidade, pós-guerra, grandes campanhas de comunicação. Para quem gosta de série, recomendo Mad Men, que é bem dessa época, o trabalhador de escritório. Aí surgem as áreas, né, de comunicação, finanças. Eu começo a especializar as pessoas. A próxima era é a era da atenção. Vamos pensar nos anos 2000. Internet, bolha da internet, conexões. Qual que era o valor, qual que era o objetivo dos negócios nessa época? Puxa, eu finalmente consigo falar com muita gente. Eu tenho televisão que eu consigo ter uma cobertura gigante no Brasil inteiro. Então eu vou anunciar na televisão, eu vou usar a internet, olha, um veículo novo, jornal, revista. Eu preciso falar com muita gente ao mesmo tempo. Eu preciso, né, impactar essas pessoas. Essa era da atenção. Aqui começam a surgir os trabalhos de especialidade. Então, se na era do tempo surgiram as primeiras comunicação, finanças, na era da atenção, PR, transformação digital, trade marketing, mais especializações. Por quê? Porque eu precisava conquistar as pessoas, eu precisava alcançar, falar com muita gente. Aqui entra também o trabalhador com conhecimento, né? Então, internet, mobile, começa a vir, esse mundo digital começa a se conformar. Mas essa época da atenção, na minha opinião, ela já está se esgotando. Por quê? Porque a gente vem agora no que eu acredito que é a era do contexto. Lembra que a gente falou? Estamos em tempos líquidos, onde as coisas são muito impermanentes, tudo muda muito rápido. Então hoje, entender contexto é muito mais importante do que falar com muita gente. Porque se eu falo com muita gente sem contexto, eu estou desperdiçando dinheiro. Então aqui é onde a gente muda do trabalhador do conhecimento para o trabalhador de lifestyle. Por que os coworkings estão tão na moda? Porque as pessoas estão cada vez mais desapegadas das empresas e elas estão começando a falar, olha, se essa empresa não faz aquilo que eu faria ou não combina com aquilo que eu acredito, não me interessa. Eu prefiro ter um negócio. Startups bombando. Por quê? Porque nunca tivemos tanta abundância de recursos. Hoje está muito mais na mão. Então, se há 5 anos atrás eu precisava de capital físico, capital monetário para começar um negócio, empreender era ser um empresário. Empreender era ter dinheiro e fazer uma franquia. Hoje eu consigo empreender com capital intelectual. O que eu estou fazendo aqui, dando uma aula, é um tipo de empreendedorismo. Escrever um livro, ser blogueiro, ter um canal no YouTube, tem gente que ganha muito dinheiro com capital intelectual. Isso é empreendedorismo, isso é lifestyle business. A gente vive numa era bastante diferente. E eu queria chamar a atenção de vocês para 4 grandes palavras ou pontos de mudança da era da atenção para a era do contexto. A primeira coisa, a gente já olhou lá atrás na escassez, que é os negócios eles têm que sair de controle e ir para colaboração. Hoje não dá mais para saber tudo. Hoje eu acredito que quem chega na mesa numa reunião de negócios e fala, olha, a gente já dominou tudo, temos todas as informações, mapeamos o mercado, a gente está muito confortável. Perigoso. A gente precisa trabalhar em colaboração. O mundo startup tem nos ensinado muito isso. A escassez de recursos nos leva a colaborar. E aqui eu não estou falando de uma colaboração política. Muitas vezes a gente faz uma colaboração política dentro da empresa. Eu estou falando de uma colaboração ativa. É falar, olha, isso aqui eu não consigo, eu preciso de ajuda. Me traz essa ajuda. Eu vou lá, por exemplo, no Facebook ou no Google, eu tenho esse problema de negócio, me ajuda a resolver, ou um parceiro de negócios, ou uma agência, trabalhar no meu entorno como sócios, parceiros de negócio, e não simplesmente fornecedores que eu controlo e tenho uma relação de comando e controle. Primeira coisa. Segunda coisa era o possuir versus acessar. Lembra quando quem, de novo, nasceu aí nos anos 70, 80, 90, quando passava na faculdade, o prêmio de passar na faculdade era ter um carro. Eu precisava
estudar, me formar, casar, ter um matrimônio e depois ter um apartamento, ter um imóvel. As novas gerações estão muito mais preocupadas com acessar, porque no mundo de escassez eu precisava ter, porque senão eu não tinha como acessar. Se eu não tivesse uma casa na praia, era muito difícil eu acessar uma casa na praia. Hoje com Airbnb eu não preciso ter, com Uber eu não preciso ter um carro. Hoje, se eu quiser passar o fim de semana em qualquer lugar, eu alugo um espaço, uma casa, um apartamento no Airbnb. Eu posso, se eu quero viajar aqui para o interior de São Paulo, eu vou na Turbi e eu alugo um carro e vou. E está tudo bem. Então, acessar é muito mais importante. Então, eu comentei agora há pouco sobre servir as pessoas. Isso reflete o servir, uma economia de serviços. A era do contexto tem muito a ver com o olhar de fora para dentro e não mais de dentro para fora, como a gente cresceu e se acostumou nos negócios. E aí vem um outro olhar. A gente sempre foi muito acostumado a olhar de uma forma vertical nos negócios. Dou um exemplo. Quando eu trabalhei em carros ou em alimentos, a gente olhava muito a indústria vertical. Se eu quero trabalhar em colaboração, eu tenho que ter um olhar muito mais horizontal. Hoje também eu consigo acessar. Antes, numa época de controle, eu precisava ter a minha agência, os meus fornecedores. Hoje eu consigo acessar freelancers. Eu consigo acessar equipe. Eu não preciso ter mais necessariamente uma equipe física, uma equipe trabalhando para mim. No mundo de tecnologia, isso é muito comum. Eu vou trabalhar em sanfona. Então, dependendo do meu desafio de negócio, eu trago pessoas, colaboradores para aquele determinado desafio. Por que eu preciso internalizar todo esse custo? Lembra que temos pessoas interessadas no modelo de freestyling, de trabalhar pelo que gosta, pelo que acredita? Por que eu não aproveito esse tipo de situação? As regras mudaram. Esse é o novo modelo. E, finalmente, a quarta grande provocação que eu queria deixar para vocês é: saímos do mundo sequencial. E eu vou dar um exemplo. O que significa sequencial? Olha, eu tenho a novela das 7, a novela das 8, o jornal das 8, a novela das 9, depois eu tenho o jogo de futebol. Para um mundo não linear. O que significa um mundo não linear? Hoje eu consumo conteúdo, eu faço as coisas no tempo que eu quero. Vou voltar para aquela palavra, era do contexto, relevância. Hoje, reflete no seu comportamento. O que você hoje fica esperando uma determinada janela, um determinado horário para assistir determinada coisa, ou você faz a sua vida e dentro da sua vida aquilo tem que encaixar? Por que as minisséries no mundo de conteúdo ganharam tanta relevância? Porque a gente sai de filmes de 2, 3 horas para conteúdos de 40, 45 minutos. É aquele momento que eu chamo do conteúdo snack, aquele momento onde eu posso dar uma parada, dar uma relaxada, assistir determinado conteúdo e desplugar e depois voltar para a minha rotina. Então a gente vive num mundo não linear. Importante para os negócios entender essa dinâmica de colaboração, conseguir acessar, ser horizontal e não linear, para ganhar o mundo dos negócios e entender a transformação digital não só do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista das pessoas, do contexto, da sociedade e do mundo. E eu queria terminar com uma provocação para você. Dentro desse mundo impermanente, esse mundo, como diz o Bauman, o mundo líquido, o mundo de muita transformação, muita evolução, muito desconforto, o que é mais importante para você que está no mundo dos negócios? Ser flexível ou se adaptar? O que você acha? Vou dar 5 segundos para reflexão. Pensou? Para quem escolheu o ser flexível, eu vou fazer uma analogia para você. Pensa num bambu. O que acontece com o bambu? O bambu é flexível, certo? O bambu, eu posso pegar, pender esse bambu para cá e quando eu solto, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o lugar original. Nesse mundo em constante transformação, vale a gente simplesmente entender o que está acontecendo e voltar para a posição anterior? Difícil. Eu acho que esse tipo de profissional vai ter bastante dificuldade. O que o mundo hoje pede são pessoas que se adaptam. Deixo uma dica aqui. Para quem gosta desse tema,
e precisa se adaptar ou entende que a adaptação é a regra do jogo, leiam o livro do Nassim Taleb, O Líder Antifrágil. Qual que é a liderança que esse mundo impermanente precisa e pede? É aquele líder, é aquela pessoa, aquele profissional que consegue se adaptar a várias circunstâncias. Não é só a pessoa flexível. A pessoa flexível vai mexer e vai voltar para o mesmo lugar. A pessoa que se adapta, ela muda a roupa, ela muda o pensamento, ela evolui. Ela tem aquele copo que entra água em cima, mas tem um furo embaixo. À medida que eu vejo que conhecimentos e certezas que eu tinha não me servem mais, eu desapego, eu vou deixando pelo caminho. Você precisa ser um profissional que se adapta. Isso é o que o mundo digital precisa, isso é o que o mundo dos negócios tem pedido. E você? Depois dessa conversa, depois dessas provocações, o que você prefere ser? Um profissional flexível ou um profissional que se adapta?